Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos estudar sobre a raiz quadrada exata de números racionais. Vocês poderão acompanhar esse conteúdo a partir da página 120 do livro didático de vocês. A raiz quadrada exata de um número racional positivo é o número racional positivo que, elevado ao quadrado, resulta no número inicial. Veja alguns exemplos. 2 é a raiz quadrada de 4. Por quê? Porque quando pegamos 2 e elevamos ao quadrado, no caso 2 vezes 2, dá igual a 4. Indicamos assim, raiz quadrada de 4 igual a 2. Geometricamente, a raiz quadrada de um número expressa a medida do lado de um quadrado cuja área corresponde a esse número. Por exemplo, esse quadrado aqui, a área dele, 4. A raiz quadrada é a medida do lado desse quadrado, 2. De forma que, se formos calcular a área, 2 vezes 2, um lado vezes o outro adjacente, é igual a 4. De modo semelhante, 1/3 é a raiz quadrada de 1/9. Por quê? Porque quando fazemos 1/3 elevado ao quadrado, quer dizer 1/3 vezes 1/3, resulta em 1/9. Indicamos assim, a raiz quadrada de 1/9 é igual a 1/3. Veja geometricamente, aqui nós temos um quadrado de lado 1. Temos aqui um quadrado de lado 1. E esse quadrado de lado 1 foi dividido em 9 partes, em 9 quadradinhos iguais. Então, cada um desses quadradinhos representa 1/9. A área dele representa 1/9 em comparação com o todo. E o lado desse quadradinho aqui, de área 1/9, é 1/3. Observe que 1/3 vezes 1/3 dá 1/9. Então, mesmo quando temos frações, vamos tirar a raiz quadrada de um número racional na forma de fração, geometricamente nós podemos também observar esse fato. E que dizer de um número decimal? Também podemos extrair a raiz quadrada de um número racional positivo na forma decimal. Por exemplo, 0,6 é a raiz quadrada de 0,36, pois 0,6 ao quadrado, que é igual a 0,6 vezes 0,6, é igual a 0,36. Indicamos assim, a raiz quadrada de 0,36 é igual a 0,6. Geometricamente, nós podemos ver isso aqui. Podemos observar aqui o seguinte, geometricamente. Temos aqui um quadrado de lado 1. Esse quadrado de lado 1 foi dividido em 10 partes. Cada uma dessas partes aqui é 1/10. Cada um desses quadradinhos aqui mede 1/10 de lado, 0,1. E a área de cada quadradinho desses é isso aqui, 0,1 vezes 0,1, que dá 0,01, ou seja, 0,01 é 1/100. E quando analisamos essa parte aqui, que está pintada, temos aqui um outro quadrado que mede 0,6 de lado, 0,6 vezes 0,6 dá 0,36. Ou seja, aqui nós temos 36 quadradinhos pintados. 36 de 0,01 de área. Ou, melhor dizendo, 36 vezes
como cada um tem 0,01 de área, multiplicando aqui, vamos obter 0,36. Ou seja, é a área que temos aqui, 36 centésimos, que é 0,6 vezes 0,6, que dá 0,36. Então, esse quadrado aqui, 0,36, a área dele, podemos dizer que é 0,36. E a raiz quadrada representa o lado, a medida do lado desse quadrado, cuja área é 0,36. O lado, a medida do lado desse quadrado é 0,6. 0,6 vezes 0,6, 0,36. Então é importante frisar isso, que a raiz quadrada de um número, ela expressa geometricamente, ela é expressa pela medida do lado de um quadrado cuja área corresponde a esse número. Então, a raiz quadrada de um número representa o lado de um quadrado cuja área corresponde a esse número. Mas como podemos determinar a raiz quadrada exata de um número racional? Bem, vamos então considerar esse exemplo. Para determinar a raiz quadrada do número 1024, vamos fazer a decomposição em fatores primos de 1024. 1024 dividido por 2, 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Ou seja, 1024 é esse produto aqui de 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Ou seja, 2 elevado a 10. Como 2 elevado a 10 pode ser escrito assim, 2 elevado assim à quinta potência e depois elevado ao quadrado, potência de uma potência, então perguntamos, qual é o número que, elevado ao quadrado, dá 1024? Está aqui. 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 elevado ao quadrado dá 1024. Quem é 2 elevado a 5? É 32. Portanto, a raiz quadrada de 1024 é igual a 32. Por quê? Porque 32 elevado ao quadrado, 32 vezes 32, obtemos 1024. Então, sempre que fizermos a fatoração completa de um número em fatores primos e todos os expoentes dos fatores primos forem pares, será possível extrair ali a raiz quadrada exata daquele número. E quer dizer de extrair a raiz quadrada de 81,121 avos? Então vamos fazer a fatoração completa de 81 e de 121. Decompomos 81 dividido por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então 81 é 3 elevado a 4. E 121 dividimos por 11 dá 11, por 11 dá 1. 121 é 11 elevado ao quadrado. Nós podemos escrever 3 elevado a 4 assim, 3 elevado a 2 ao quadrado e depois elevado ao quadrado. E podemos escrever esse número aqui assim. 3 ao quadrado sobre 11
todo mundo elevado ao quadrado aqui. 3 ao quadrado sobre 11. Como se nós estivéssemos pegando esse expoente e esse, deixando aqui. Temos aqui no numerador e no denominador, vamos deixar então esse expoente aqui no parêntese para a fração inteira. Então fica 11 no denominador e 3 elevado ao quadrado no numerador. 3 ao quadrado é 9. E repetimos aqui o 11. Portanto, essa expressão gera isso aqui. 9 onzeavos elevado ao quadrado. Portanto, qual é a raiz quadrada de 81 121 avos? É 9 onzeavos. Por quê? Porque 9 onzeavos vezes 9 onzeavos, vamos obter 81 121 avos. Então, sempre vamos procurar um número que é elevado ao quadrado quando extraímos a raiz quadrada de um determinado número, procuramos então um número positivo que elevado ao quadrado dê o primeiro número. Esse aqui está elevado ao quadrado. E ele corresponde ao primeiro número procurado. Portanto, ele é a raiz quadrada do número que estávamos procurando. Veja mais um exemplo. Vamos determinar a raiz quadrada de 4,41. Esse número aqui pode ser escrito na forma de fração. 441 centésimos. Então, decompomos 441 por 3 dá 147, por 3 dá 49, por 7 dá 7, por 7 dá 1. Então, temos 3 vezes 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, para colocarmos no numerador. Decompomos 100, dá 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, e colocamos no denominador. Podemos escrever essa expressão aqui, 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, podemos escrever assim, 3 vezes 7 dentro de parênteses elevado ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, podemos escrever 2 vezes 5 dentro de um parêntese elevado ao quadrado. 3 vezes 7 dá 21, 2 vezes 5, 10. Aqui temos o quadrado, aqui, o expoente 2, tanto no numerador como no denominador, o mesmo expoente. Então podemos escrever essa fração aqui, colocando 21 décimos dentro de parênteses e um único expoente 2. Então temos aqui um número que elevado ao quadrado dá 441 centésimos. Que número é esse? 21 décimos ou 2,1. Portanto, a raiz quadrada de 4,41 é 2,1. Por quê? Porque 2,1 vezes 2,1, ou seja, 2,1 ao quadrado, nós obtemos 4,41. Fácil, né? Vale destacar que nem todo número racional positivo tem raiz quadrada exata. Por exemplo, a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada é de um número racional, mas não vamos obter, nesse caso, uma raiz quadrada exata. Vamos agora trabalhar algumas questões da página 122. Na página 122, a questão 1 diz assim: observe as seguintes figuras. Por meio dessas figuras, descubra geometricamente o valor da raiz quadrada item A de 36. Então, qual é a raiz quadrada de 36? Nós podemos associar aqui com essa figura. Temos aqui um quadrado de área 36.
Qual é o lado? Qual é a medida do lado desse quadrado? 6. E a raiz quadrada de 36. O item D pede para calcularmos a raiz quadrada de 0,49. Temos aqui um quadrado de área 49 centésimos. Qual é a raiz quadrada de 0,49 ou 49 centésimos? O lado, a medida do lado desse quadrado de área 49 centésimos. A medida do lado desse quadrado é 0,7. O item C a raiz quadrada de 4 nonos. Então temos aqui, geometricamente, temos aqui esse quadrado aqui, essa parte pintada aqui de verde, representa a área de um quadrado. Temos aqui um quadrado cuja área é 4 nonos. E qual é a medida do lado desse quadrado? 2/3. Portanto, a raiz quadrada aqui de 4 nonos é 2/3. É a medida do lado desse quadrado cuja área é 4 nonos. Veja que o inteiro foi dividido aqui em 9 partes e esse quadrado pega 4 partes. Cada uma dessas partes é 1 nono. Então temos aqui 1 nono, mais 1 nono, mais 1 nono, mais 1 nono. Um quadrado de área 4 nonos. E o lado, a medida do lado desse quadrado representa a raiz quadrada de 4 nonos. A medida do lado é 2/3. A próxima questão, ainda na página 122. Determine a raiz quadrada exata dos números a seguir. Então eu tenho aqui o número 2304. Vamos decompor então o número 2304. Então, rearrumando aqui, primeiro vamos fazer a fatoração completa de 2304. Por 2 dá 1152. Por 2, 576. Por 2, 288. Por 2, 144. Por 2, 72. Dividido por 2, 36, por 2, 18, por 2, 9. 9 por 3, 13, por 3, 1. Analisando aqui, temos 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Então, 2 elevado a 8 vezes 3 ao quadrado. E esse número aqui, 2 elevado à oitava potência vezes 3 ao quadrado, nós podemos fazer assim. Já que os expoentes são pares, dividimos por 2. E vamos deixar esse 2 aqui fora do parêntese. Ficará então 2 elevado a 4, 8 dividido por 2 dá 4, e 2 dividido por 2 dá 1. Então aqui dentro do parêntese ficará 2 elevado a 4 vezes 3 a 1. E esse parêntese é elevado ao quadrado. 2 a 4 é 16. Ficará então 16 vezes 3 ao quadrado. E 16 vezes 3 dá 48. Então ficará 48 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 2304
será então 48, porque 48 ao quadrado, 48 vezes 48 dá 2.304. Vejamos agora mais um exemplo. O item B. Determine a raiz quadrada de 676. Então vamos decompor 676. Então, decompondo aqui o número 676, por 2 dá 338, por 2, 169, por 13 dá 13, por 13 dá 1. Então, 676 é 2 elevado ao quadrado vezes 13 ao quadrado. Expoentes pares. Podemos dividir ambos por 2. Deixamos esse expoente 2 aqui fora do parêntese e fazemos assim. 2 dividido por 2 dá 1. O expoente aqui será 1. 13. O expoente dele é 2, dividido por 2 também o expoente dele aqui será 1. Dividimos os expoentes por 2 e deixamos esse 2 aqui como expoente fora do parênteses. E temos aqui 2 a 1 vezes 13 a 1. 2 vezes 13, 26. 26 aqui elevado ao quadrado. Então, qual é o número que elevado ao quadrado, multiplicado por ele mesmo, dá 676? 26. Portanto, a raiz quadrada de 676 será 26. O número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, ele elevado ao quadrado, dá 676, é a raiz quadrada de 676. Nesse caso, 26. Vamos trabalhar agora com o próximo item, a raiz quadrada de 1764. Fazemos então 1764 dividido por 2, 882, dividido por 2, 441, por 3, 147, por 3, 49, por 7, 7, por 7, 1. E escrevemos que 1764 é igual a 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Todos os expoentes são pares. Então aqui abrimos parênteses, vamos deixar esse expoente 2 fora do parêntese, e escrevemos aqui os fatores dentro do parêntese. E dividimos os expoentes. 2 por 2, 1. Fica 2 elevado a 1. O expoente 2 por 2, aqui 1, e também aqui 1. Então, dentro do parêntese, vamos ter 2 vezes 3 vezes 7. 6 vezes 7, 42, elevado a 2. Então, qual é o número que elevado ao quadrado dá 1764? 42. Portanto, a raiz quadrada de 1764 é igual a 42. Vejamos agora o item D. Qual será a raiz quadrada de 2500? O item D, a raiz quadrada de 2500. Vejamos. Então, temos aqui o seguinte. Decompondo 2500 por 2 dá 1250, por 2, 625, por 5, 125, por 5, 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, 2.500, sua forma fatorada completa é 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 4. Então, vamos pegar os fatores 2 e 5 e escrevemos aqui dentro do parêntese. Os expoentes são pares, vamos colocar o número 2 fora do parêntese e dividimos os expoentes. Do 2 é 2, então 2 dividido por 2 dá 1.
Aqui ficaria 2 elevado a 1. O 4 dividimos por 2, dá 2. Fica então 5 elevado a 2. 2 elevado a 1 é 2. 5 elevado ao quadrado, 25. Fica 2 vezes 25. E esse parênteses elevado ao quadrado. 2 vezes 25 é 50. Portanto, fica 50 elevado ao quadrado. Ou seja, 2.500 é igual a 50 elevado ao quadrado. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 2.500? O 50. Portanto, a raiz quadrada de 2.500 é 50. Não vamos considerar todos os itens. Fizemos aqui a metade da questão 2. Vamos agora para a questão 3. Substitua a letra x pelo número racional positivo que verifica cada uma das seguintes igualdades. Então, item A, x ao quadrado é igual a 100. Então, podemos dizer que qual é o número que é elevado ao quadrado é igual a 100? X é igual a raiz quadrada de 100. Que é igual a 10. Item B. X ao quadrado é igual a 121. Então, quem é x? É igual a raiz quadrada de 121. Nesse caso, é 11. Item C. A raiz quadrada, x ao quadrado é igual a 1/16. Portanto, x será igual a raiz quadrada de 1/16. Número que multiplicado por ele mesmo dá 1/16, que é um quarto. O item D. X é igual a 0,0016. Então, x é igual a raiz quadrada de 0,0016. E nesse caso, aqui então o valor de x é 0,04. 4 centésimos. O item é bem fácil, né? X é igual a raiz quadrada de 25. Nesse caso, x é igual a 5. Não está dizendo que x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 25. Já está dizendo que x é igual a raiz quadrada de 25. Então, isso aqui é igual a 5. E aqui no item F, x é igual a raiz quadrada de 36 nonos. A raiz de 36 é 6 e 49 é 7. Portanto, x é igual a 6 sétimos. É isso, pessoal.
Espero que tenham gostado desta videoaula. E fica então como atividade proposta para casa as questões 5 e 6 da página 122. Bons estudos e até a próxima!